Teatro, o podcast do Dona Maria II. A cada 15 dias, uma conversa sobre teatro com Mariana Maia de Oliveira. Ainda é abril no Teatro, o podcast do Dona Maria II atravessa este mês dos 50 anos da Revolução em conversas com quem atravessou Portugal neste último meio século e quem, nesse atravessamento, fez teatro pelo caminho. A Cuxa Carvalheiro é atriz e encenadora, dramaturga, ou pelo menos pessoa que escreve para teatro, professora também. Olá, Cuxa, e obrigada por vir tão cedo ao podcast do Dona Maria II. Bom dia, obrigada eu. Uma curiosidade, a Cuxa já era Cuxa antes de ser Cuxa no teatro e para o público? Onde é que uma Olinda Maria se transforma em Cuxa? É na família? Sim, é na família. Nós somos muitos irmãos e o meu irmão mais velho do que eu, 12 anos, quando eu nasci, achou que eu parecia um leitãozinho. E na terra do meu pai, que é na Beira Alta, é uma pequena aldeia ao pé de Viseu, eles chamam aos leitões corruchinhos. Ele começou-me a tratar por corruchinha e ficou Cuxa. E de repente o nome colou-se um bocado a mim. Eu agora gosto mais do Olinda do que quando era miúda, achava que era um nome muito antigo. Uhum. Era o nome da minha avó que morreu antes de eu nascer. E portanto também me liguei ao nome. E toda a gente na escola, no liceu, etc., me tratam por Cuxa, exceto os professores que me tratavam por Olinda. Portanto, é um bocadinho uma coisa bipolar. Portanto, quase nunca é tratada por Olinda. Não, só em coisas institucionais. Uhum. E pronto, e depois quando foi preciso escolher um nome artístico, achei que... Já estava escolhido. Uhum. Ok, não esperava que fosse uma história tão divertida por trás. Cuxa, começamos esta conversa pelo presente, que é sempre o que está mais à mão de semear. Desde fevereiro até quase final deste mês de abril, está em cena no Teatro da Trindade, em Lisboa, com uma peça de um autor que conhece muito bem, porque já fez várias peças dele, Edward Albee, e o espetáculo é A Senhora do Buque. Edward Albee já lhe deu muitas alegrias. Sim, é verdade. Eu comecei também com o Álvaro Correia, que é o encenador da Senhora do Buque. Há aqui várias repetições, não é? Exato. Fizemos uma peça surpreendente chamada A Cabra, ou Quem é a Sílvia, e de facto correu muito bem, tive um Globo de Ouro, pronto, e foi um espetáculo que me marcou imenso e que eu gostei muito de fazer. E pronto, eu gosto muito da linguagem do Edward Albee, porque ele combina ironia com uma reflexão muito interessante e quase filosófica sobre a sociedade americana, não é? Ele era americano, já morreu, e no fundo sobre o nosso tempo, de uma maneira sempre muito surpreendente. Quando se visita muitas vezes ou várias vezes o universo de um dramaturgo, há uma noção de familiaridade ou de propriedade para habitar as suas personagens que joga a favor do espetáculo e do trabalho de ator, ou não? Cada vez é uma vez, cada espetáculo é um espetáculo, cada texto é um texto. Cada texto é um texto e cada espetáculo é um espetáculo. E a mim o que me tem acontecido é quase por acaso, e isso é muito interessante. Eu como tenho raízes africanas e, portanto, tenho assim uma certa tendência para um misticismo meio pagão, penso que talvez não seja por acaso que as coisas vêm ao meu encontro, mas sim, cada peça é uma peça e temos que abordá-la de maneira diferente. Agora, talvez seja possível que é já a 4ª vez que eu faço o Albee, que haja alguma coisa no universo dele que me seja mais fácil de apreender onde é que eventualmente ele quer chegar porque ele é sempre muito surpreendente e muito... Para lhe dar um exemplo, A Cabra é um texto que ele escreveu a seguir ao 11 de setembro e que ele afirmou que era um texto sobre o 11 de setembro. E de repente a Mariana lê o texto ou vê um espetáculo e não é óbvio que seja sobre o 11 de setembro. Aquilo é a história de um casal, de um homem que é arquiteto e que acabou de receber o Nobel da Arquitetura e que se apaixonou por uma cabra.
mesmo um animal. Um animal, sim. Pronto, e depois é a história deste casal, no fundo é a história de uma torre que se desmorona, não é? Mas na vida de um casal, não tem nada a ver, aparentemente. Mas de facto a história é tão surpreendente e tão desconcertante que de facto tem a ver com aquilo que todos nós sentimos quando aquelas duas torres gêmeas se desmoronaram. Há isto de regressar a um autor, ao universo de um autor, mas há também o regressar a um espetáculo, coisa que também já lhe aconteceu há não muito tempo com o Lindos Dias, do Samuel Beckett, o Happy Days no original, uma encenação da Sandra Faleiro, que estreou em 2018 e que regressou 5 anos depois, no ano passado, sim, ao mesmo São Luís, em Lisboa. Isto não acontece muito, pois não, que os espetáculos fiquem numa espécie de pousio e depois regressem à vida depois de uma espécie de pequena morte, não é? Em que não existiram, não existiram Infelizmente não acontece. Eu tenho pena, ou seja, quando havia companhias, era mais fácil os espetáculos ficarem em repertório, digamos, não é? E podiam ser revisitados, porque a companhia podia entender repeti-los. Eu tenho alguma pena que isso não aconteça, não só como atriz, porque é muito desafiante, ao contrário do que possa parecer, regressar a um texto com a complexidade do Beckett 5 anos depois, ainda por cima aquele texto, não é? Em que duas pessoas estão soterradas no meio do nada, depois de uma guerra. Ou seja, para mim foi extremamente motivante e foi quase como fazer um espetáculo novo, porque as imagens que eu tinha associadas ao texto, digamos assim, não é? Que um ator tem sempre, de repente mudaram, porque o texto ficou no mesmo sítio e o mundo mudou, girou à volta dele. Exato, é isso. Se pensar nisso agora, qual foi a principal diferença, mais visível ou menos visível, entre o Beckett que fez em 2018 e o que fez no ano passado, 5 anos depois? É muito difícil dizer isso. Sei a diferença que fez em mim interiormente, faço-me entender. Sim. Mas o cenário era igual. Curiosamente, o cenário era um teatro em ruínas. E nós, quando repusemos, tinha havido um ataque russo a um teatro na Ucrânia e, portanto, aquelas imagens estavam completamente presentes em mim e creio que também nos espectadores que foram ver, porque tinham visto as imagens de destruição do teatro 8 dias antes da estreia. Foi uma coisa incrível. Agora, em relação àquilo que o público viu, vê, sim. Não sei. Voltando ao Albi e ao último espetáculo, este espetáculo mais recente que a tem ocupado e que está em cena neste momento em que gravamos esta conversa, regressar ao Teatro da Trindade é regressar a um sítio onde se foi feliz. Foi o teatro que a Cuxa dirigiu durante 4 anos. 4 anos, sim. Cerca de 4 anos. Tenho um mix de sentimentos contraditórios. Exato. Okay. Porque foi, por um lado, tenho memórias muito boas desses 4 anos e há pessoas que ainda lá trabalham e com quem eu criei laços e, portanto, sinto-me em casa, não é? Mas o sítio onde se foi feliz, aquilo foram 4 anos também muito trabalhosos e muito difíceis, porque eu não era só diretora artística, eu era também, claro que tinha uma pessoa fantástica que era a Catarina Gonçalves, que era a minha adjunta, mas eu tinha também responsabilidades sobre os dinheiros, sobre os orçamentos, e isso era muito pesado, muito pesado. Tinha muita papelada para tratar. Muita papelada. Eu, quando acabei aqueles 4 anos, eu sentia-me um bocadinho vazia criativamente, mesmo, a sério. Há pouco tempo, no Dia Mundial do Teatro, a Cuxa foi vítima de uma homenagem. Sim, exatamente, é esse o termo. Agora no foyer do Teatro da Trindade há uma placa com o seu nome. Não sabia de nada no dia em que lhe fizeram essa surpresa? Fui completamente surpreendida e se tivesse um buraco tinha-me enfiado numa das quarteladas do palco,
porque é uma sensação muito, muito estranha. Quer dizer, por um lado é um gesto muito amável do diretor artístico, do Diogo Infante, do teatro e da equipa. Andavam a preparar isto, creio que desde dezembro, fizeram um documentário e não sei o quê, e conseguiram guardar segredo. A minha família guardou segredo, os meus amigos guardaram segredo. E então, quando aquilo aconteceu, eu fiquei completamente... Há uma anedota muito engraçada de um sacristão que está a contar a história do Lázaro, do Jesus Cristo que vai ressuscitar o Lázaro, e diz que Jesus Cristo chega ao pé do Lázaro e diz: levanta-te e anda. E o sacristão falava mal português, dizia, e ele levantou-se e andeu. E o padre diz: não é andou, não é andeu, é andou estúpido. E ele andou estúpido durante uns tempos e depois recuperou. E assim fiquei completamente estúpida, a sério, por várias razões. Uma é que normalmente a memória que uma pessoa tem de homenagens é de umas senhoras e uns senhores, e eu não me vejo assim, não me vejo nada assim, não me vejo com idade para ser homenageada. Dá-me logo uma imagem de, epá, devo estar quase a morrer para me estarem a homenagear. Por outro lado, ainda bem que as homenagens surgem enquanto as pessoas estão bem e a trabalhar. Por isso é que é uma coisa muito confusa, que é, olha que queridos, que bom que é gostarem de mim, e por outro lado, ai que horror, mas eu... Pronto, é isso. Eu acho que isto pode ser o princípio de desmontar dessa ideia das homenagens póstumas, quase. A autoestima de um ator alimenta-se de quê? Disso? De aplausos, do reconhecimento do encenador, dos pares, do público? Vem de onde? No seu caso, o combustível principal? Eu, para já, a autoestima é uma coisa muito importante, mas é uma qualidade que eu, à partida, não tenho. Portanto, eu tenho que estar constantemente a fazer um exercício de acreditar em mim, porque a minha tendência natural é para não acreditar. Mas não acreditando, fazer na mesma, ou não acreditando, recuar? Não, ou seja, aí é que está o ponto. É que há muitas pessoas cuja baixa autoestima as impede, paralisa, não é? E no meu caso eu tenho que dar sempre um passo em frente para vencer esse medo. É uma coisa muito estranha, mas é mesmo verdade. Não, às vezes a baixa autoestima é confundida com falsa modéstia, mas a sério que não tem a ver com isso. Eu fico muito contente que as pessoas gostem de mim, mas há sempre uma dúvida, há sempre uma... Bom, não sei explicar melhor. Nestes dias de abril, a Cuxa está também nos bastidores de um momento que de há uns anos para cá é um momento especial do ano do Teatro Dona Maria II, que é a revelação do Prémio Revelação. A Cuxa é uma das juradas do Prémio Revelação AGAs Teatro Nacional Dona Maria II, que vai ser conhecido, eu acho, poucas horas ou pouco tempo depois desta conversa ser tornada pública. Não nos vamos adiantar nessa revelação, mas eu adianto-me só para lhe perguntar: foi fácil desta vez chegar a um consenso com os outros elementos do júri? Houve discussões acaloradas? Houve consenso? Como é que foi? Por acaso até foi muito interessante, porque chegámos à reunião final. Há sempre três nomes, mas há um que está em primeiro. Sim. E curiosamente o nome que estava em segundo passou para primeiro no dia da reunião final. Portanto foi acalorado, o que no fundo é um bom sinal. Portanto, é sinal de que há jovens artistas muito bons e que geram polémica entre as pessoas que estão a escolher. Há escolha, não é? Há por onde escolher. Exato. O Prémio Revelação distingue artistas na área do teatro, não só atores, que tenham até 30 anos de idade. Neste momento da sua vida, o que é que não inveja na juventude? Porque o contrário é fácil, não é? Inveja-se o tempo que se tem pela frente, a genica, enfim, a frescura de tudo do que está a começar. Mas o contrário, o que é que não lhe dá vontade nenhuma de ter 30 anos? Para já, a falta de perspectivas
por exemplo, de trabalho, no caso da minha profissão, há uma grande criatividade e muita gente a fazer coisas muito interessantes, mas com uma situação de precariedade terrível, que eu também tive na minha altura, mas creio que no meu tempo havia um horizonte de esperança, porque estávamos a construir um país. E agora vejo uma série de questões em que falhámos, Abril. E acho que provavelmente a cultura, embora se tenha avançado imenso em muitos aspectos, ainda não foi completamente cumprida. Portanto, o direito à fruição e à criação cultural, tal como estão consignados na Constituição, ainda precisam de muito trabalho e de muito investimento. À boleia destas revelações da juventude, eu gostava de traçar nesta conversa o mapa possível do caminho onde a sua história começa, e é um mapa complexo. A sua história familiar é uma história de imigração para Angola, que começa, julgo eu, no caso materno, na geração dos avós, não é? A sua mãe já nasce em Angola? Sim, aliás, é uma história complexa, porque a minha família materna é de Angola, mas a minha mãe nasceu em Moçambique, por acaso. Não voltou lá, teve lá 2 ou 3 anos. Mas sim. Mas cresceu em Angola? Cresceu em Angola. Portanto, o meu avô materno era topógrafo e esteve em Angola a construir, digamos, o caminho de ferro de Benguela, que era um empreendimento que iria ligar Angola a Moçambique. Depois isto é outra história. E o meu bisavô materno tinha negócios em Angola, tal como depois o meu pai também teve. Portanto, mas este bisavô materno parece que tinha 2 famílias. São histórias coloniais. Tinha uma família branca em Lisboa e tinha uma família de origem africana em Angola. Portanto, a minha avó materna era filha de uma senhora negra e deste senhor Neves, que era de Tomar, mas que tinha negócios em Lisboa. Conheceu os seus avós maternos? Não. Não conheceu? Não. Meu avô morreu muito novo, minha mãe ficou órfã com 7 ou 8 anos. E a minha avó morreu 3 anos antes de eu nascer, portanto não os conheci. O seu pai nasce em Portugal, mas vai para Angola muito criança, não é? Vai para Angola com 14 anos, sozinho, no princípio do século XX. Que histórias é que ele lhe contou sobre... Muitas. Chegar a Angola... É uma criança, não é? É uma criança. Que chega sozinha a um país totalmente... E aí foi para o meio do mato. Ele esteve no sítio onde se fixou, foi o primeiro branco a chegar. Aliás, há uma história muito bonita que um cunhado meu testemunhou, porque passados 50 anos voltaram a essa terra, o meu pai quis ir lá, e os miúdos vieram, ele tinha uma alcunha que era o Cafundanga lá. Cafundanga quer dizer rastilho de pólvora, porque o meu pai era uma pessoa, eu sou um bocadinho, saio a ele, tenho a estar muito calmo, mas de repente se me chega a mostarda ao nariz, explodo, e depois também passou-me logo. Bom, e quando chegaram a essa terra 50 anos depois, as crianças vinham tocar no meu pai para saber se ele era real, porque aquilo ficou lá a história, foi o primeiro branco que apareceu lá, portanto era uma espécie de ser alienígena. E essa história correu e permaneceu na aldeia, Exato. No lugar. Incrível. Mas porquê que o seu pai vai sozinho para Angola? Com 14 anos, era O meu pai era de uma das aldeias mais pobres de Portugal. Era uma aldeia lindíssima que infelizmente hoje em dia está um bocado estraçalhada. Era uma aldeia medieval, granítica. Eu ainda me lembro, e tive essa sorte, não é? Atravessei vou fazer 76 anos, e portanto passei pela Idade Média, porque o inverno, por exemplo, na aldeia do meu pai, quando eu era miúda, não havia luz elétrica, as pessoas andavam na rua com umas candeias, nós íamos deitar com uma vela, havia candeeiros de petróleo, não havia água canalizada, íamos à fonte, está a ver? Portanto, era uma aldeia muito pobre,
Bem, se eu começo aqui a contar a história da minha família, eu nunca mais acabo. A minha avó paterna, portanto, era de uma burguesia rural que praticamente a deserdou porque ela apaixonou-se por um criado. Portanto, ficaram pobres. E o meu pai era um miúdo muito inteligente, cujo professor da instrução primária chamou o meu avô e disse que este miúdo devia estudar. E o meu pai veio para Lisboa na esperança de trabalhar e estudar. E era impossível, porque trabalhava numa mercearia e as mercearias só fechavam quando não havia mais clientes. Portanto, podia estar ali até à meia-noite. E, portanto, resolveu, sempre na mira de ir estudar, resolveu, a certa altura, houve um senhor que o ajudou e resolveu ir para Angola sempre nesta mira. E não, depois foi um autodidata. Era uma pessoa muito especial. Não. A Cuxa nasce em Portugal, mas foi uma contingência, não é? Podia ter sido Angola, porque esses seus primeiros anos são uma espécie de trânsito entre Portugal e Angola. Sim. Porque o meu pai era importador e exportador, depois fez, digamos, fortuna, digamos assim, durante a Segunda Guerra, porque tinha uma fazenda de sisal e o sisal subiu de preço, de repente. Portanto, ele tinha um escritório cá e tinha negócios lá e com 2 sócios revezavam-se e, portanto, nós andávamos. Eu, durante a infância, tive 2 estadias de 2 anos e meio em Angola. Portanto, foi... E crescer nessa moldura colonial, não é? No fundo, nesse mundo construído sobre uma série de pressupostos que vieram a ruir uns anos depois, como é que isso se percebe primeiro e depois se desmonta mais tarde? Que dúvidas e que inquietações é que assaltam a filha de um mundo colonial que, presumo eu, depois tenha rejeitado muito desse mundo, mas que ao mesmo tempo não pode negar que fez parte dele e que ele também, esse mundo também nos constitui? Eu lembro-me de muito miúda, ou seja, como a minha família é uma família mista, não é? Eu tenho 2 primos direitos negros. Aliás, tenho, não porque um já morreu, tinha. E que foram criados connosco. E, portanto, eu desde miúda mesmo me apercebi, primeiro que tudo, do racismo. Quando cheguei à Angola da segunda vez, já tinha 7 anos. Via coisas que me chocavam, por exemplo, a estação de caminhos de ferro da Kaala, que era o sítio onde nós estávamos, que foi construída pelos ingleses. As casas de banho eram homens, senhoras, indígenas. Portanto, as pessoas negras não podiam ir à casa de banho. Isso fez-me logo muita confusão. Perguntei o que era. O que era um indígena? O que era um indígena. E o indígena foi-me explicado, não é? Etimologicamente era uma pessoa que nasceu ali. E então eu disse, então a mãe e os tios são indígenas. Portanto, depois a dificuldade de explicar que não era bem isso. Portanto, desde muito miúda, sei lá, nós íamos ao cinema, havia um cinema quase rudimentar e os negros ficavam do lado de trás da cortina, viam um filme ao contrário. No chão, os miúdos, claro. Depois havia uma, digamos, também uma segregação que era económica, portanto, se havia alguém, mas naquela altura, pelo menos, naquela terra, havia quando muito pessoas, como se diz agora, racializadas, mestiças, digamos, que conseguiam ascender, por exemplo, que era o caso da minha avó. A minha avó, que eu não conheci, foi educada em Lisboa, porque esse tal meu bisavô, que tinha 2 famílias, trouxe os meninos, como se dizia na altura, os mulatinhos, para estudar em Portugal. A minha avó fez o curso superior de piano e o curso de magistério primário. E quando foi a Angola de férias, porque nem sequer ia para lá ficar, mas depois apaixonou-se pelo meu avô e ficou. E de repente, na terra onde viviam, elas, sendo racializada, como se diz agora, era a pessoa mais culta da terra.
porque os imigrantes que iam daqui, muitos deles mal sabiam escrever o nome. Não é? Portanto, a minha avó dava lições de piano às meninas e ensinava-as a falar francês. Ou seja, por um lado, há na minha família uma coisa que é um bocadinho snob, quase, que é nós detectarmos o racismo e sermos um bocadinho superiores a isso. Percebermos, havia muito isso na minha família. Sim, tu estás a elogiar-me ou estás a... Mas eu sei o que tu pensas acerca daquilo que eu sou. Havia muito esta coisa. Na minha mãe havia muito. Uma ironia que tinha a ver com isso. E então o que foi o 25 de Abril na sua vida e na sua família? Este é o meu momento Batista Basta. Onde é que a Cuxa estava no 25 de Abril? A minha família, e eu há bocado disse que o meu pai era uma pessoa muito especial, era um colono muito especial, porque sempre defendeu a independência de Angola, ajudou muita gente de um dos movimentos de libertação, do MPLA, que vinham estudar para cá e que iam lá para casa. Portanto, eu conheci Mário Pinto Andrade, o Rui Mingas, que morreu agora, que era amigo de um dos meus irmãos. Iam lá almoçar a casa, jantar, por aí fora. E, portanto, a minha família sempre foi da oposição ao regime. Eu tinha tido 2 irmãos presos. Portanto, o meu irmão, o José Fonseca Costa, tinha estado preso 2 vezes pela PIDE. A minha irmã esteve presa pela PIDE. Tinha eu 9 anos. Aliás, acho que talvez seja interessante contar esta história, que é quando é que eu me apercebi que havia fascismo, quando era miúda. Aqui há uns anos, o Jean-Pierre Taillade, que era um ator francês que veio para Portugal e que esteve na Comuna e depois fundou connosco o Teatro do Mundo, a certa altura estava a fazer ele queria fazer um espetáculo sobre o 25 de Abril e pôs-nos a fazer improvisações individuais. Portanto, ficava só ele com cada um de nós a fazer uma improvisação sobre o 25 de Abril. A minha improvisação, tanto que é no fundo, nós preparávamos-nos para convocar quase o nosso inconsciente a soltar-se e a expor-se sobre um tema. E o que é que saiu na minha improvisação? Eu estou na casa de banho com a minha irmã, sou tão pequena que quase não chego ao lavatório, e a minha irmã está a pentear-se ao espelho e diz-me: eu vou ser presa. E eu pergunto-lhe: mas roubaste alguma coisa? Portanto, eu com 8 anos, o que é que tu fizeste? Roubaste? Mataste alguém? O que é que aconteceu? E ela a ter que me explicar que não era por nada disso, era um delito de opinião. Portanto, o que me surgiu foi uma coisa tão simples quanto isso. E essa coisa foi muito... Ficou cá e saiu com 30 numa improvisação. Eu tinha-me esquecido deste episódio e de repente apareceu. Mas voltando ao dia, o 25 de Abril, quais são as suas memórias desse dia? Estava em Portugal? Estava em Portugal, há um ano que tinha saído de casa dos meus pais, portanto partilhava casa com uma amiga e surge um telefonema. Eu acho que esta história é comum à maioria de... Tinha havido qualquer coisa, não se sabia bem para que lado é que era. Exato, portanto um telefonema, liga à rádio. Sim. Falava-se muito pouco ao telefone porque havia a censura, não é? Havia a PIDE, que fazia escutas telefónicas e portanto liga ao rádio e está-se a passar qualquer coisa. Pronto, e depois foi aquela madrugada épica em que ligas o rádio, dão marchas militares, isto pode ser um golpe ou de direita ou de esquerda, porque... Essa dúvida persistiu ali durante algum tempo. Não é? Exato, porque tinha havido uma tentativa de revolta nas Caldas em março, mas havia aquilo a que se chamava a Brigada do Reumático, que eram os oficiais generais
que eram da ultradireita, que era o Causa da Riaga, e portanto podia ser uma de duas, que eram uma facção de militares que achavam que o Marcelo Caetano era muito brando e que queriam, portanto, que o regime ainda endurecesse mais. E pronto, portanto, andámos ali durante ainda 1 ou 2 horas sem perceber muito bem o que é que se passava, até que veio um comunicado mais esclarecedor em que se percebia, eu já não me lembro bem do conteúdo do comunicado, mas em que se percebia que não, são democratas. Pronto, e depois foi esse dia completamente louco, não é? De sucessivas vitórias, de alguma preocupação com aquela história do Salgueiro Maia, com os fulanos do regime a darem uma ordem de disparo. Podia ter havido sangue, não é? Mais sangue. Exato. Pronto, depois o Quartel do Carmo, a RTP, bem, por aí Foi fora. para a rua nesse dia? Não fui. Eu morava em São Pedro do Estoril. Hoje arrependo-me imenso de não ter ido para a rua, mas não fui. Não fui, portanto assistia tudo na rádio, televisão, etc. Depois houve outra coisa terrível, que foi, ainda foram mortas 3 pessoas ali na António Maria Cardoso, que a PIDE disparou. Portanto, eu só comecei a ir para a rua no dia 26. E no 1º de Maio, em Liberdade, Isso para mim foi o seu 25 de Abril. Foi o dia mais feliz da minha vida, ainda hoje, passado 50 anos. Eu acho que é impossível quem não esteve lá sentir o que eu senti e o que muitas pessoas da minha geração sentiram. Porque nós vivíamos, de facto, completamente oprimidos pela censura, pela PIDE, não se podia ir num elétrico e falar abertamente sobre o que se pensava sobre nada, sobre a guerra colonial, e de repente o sentir que a rua era nossa, a alegria que era milhares de pessoas unidas, foi um dia completamente avassalador, digamos. Uhum. Eu só me lembro de quando passámos no Arieiro, quando chegamos ao Arieiro, andava um senhor com um garrafão, já devia estar numa bebedeira, assim às voltas a dançar. Era uma coisa, pessoas nas janelas, uma velhota, nunca mais me esqueço, uma velhota que provavelmente não podia ir, e a aplaudir-nos de uma janela. Eu chorava, ria. Foi uma coisa completamente... Uma alegria em bruto, não é? Sim. Uma massa de alegria em bruto. Sim. No ano passado, a Cuxa escreveu e encenou uma peça chamada Fonte da Raiva, um projeto pessoal, presumo eu, de grandes dimensões, que ocupou bastante tempo e espaço. Foi a adaptação para um contexto português de uma peça passada na Irlanda rural. O texto está traduzido como Mudanças a um Deus Pagão, Brian Friel. Foi o seu trabalho mais biográfico, apesar de ser também uma adaptação? Talvez, sim. Embora, ou seja, eu servi-me de pormenores da minha biografia para escrever aquilo. As pessoas é que às vezes têm tendência, e houve muita gente que julgou que aquilo era autobiográfico, porque ainda por cima tinha uma narradora, e a narradora neste caso fui eu. E fui eu por uma questão de dinheiro, porque isto é sempre a mesma coisa, não é? Eram muitos atores em cena, não havia dinheiro para convocar alguém que fizesse a narração, e e fui eu. E isso de repente confundiu-se. Ou seja, eu servi-me de muitas coisas, de muitas memórias minhas da aldeia do meu pai, de primas minhas que podiam confundir-se com aquelas mulheres que eram as protagonistas da peça, de histórias do meu pai de Angola, que eu pus na boca de um missionário. O meu pai era ateu, repare, já aqui, de um missionário que também seria tio da narradora. Ou seja, eu peguei no Brian Friel, peguei em memórias minhas, agitei e deu Fonte da Raiva. E deu a Fonte da Raiva. A propósito de biografia e de biógrafas, aqui no podcast normalmente há um momento em que eu trago uma pergunta que alguém gravou, no caso para a Cuxa,
tem a ver com isto. É alguém com quem trabalhou há relativamente pouco tempo, a Filipa Martins, com quem escreveu o filme Das Doce, Bem Bom, que já aqui falámos no podcast há pouco tempo com a Bárbara Branco. Vamos ouvir a pergunta que a Filipa lhe faz. Na verdade, são duas. Olá, Cuxa, tenho duas perguntas para ti. Em primeiro lugar, vi a tua extraordinária Fonte de Raiva, uma peça perturbante, mas ao mesmo tempo comovente e com tantos momentos divertidos. E sabendo que era um texto que te era muito próximo, fiquei cheio de curiosidade para perceber quais eram os meandros de autobiografia e autoficção que estavam espelhados naquele texto. E depois, lembrando-me das nossas queridas doces, gostava de te perguntar porquê é que as pessoas ainda acham que diversão, de alguma maneira, rima com superficialidade. Um abraço muito amigo, cheio de saudades. Obrigada pelas perguntas, Filipa. Bom, a primeira pergunta acho que já respondi. A segunda pergunta tem razão de ser, porque de facto nós ainda vivemos numa sociedade extremamente preconceituosa. Sei lá, há pessoas que acham que a revista é um produto menor, ou o chamado teatro comercial. Ou seja, eu acho que há bom teatro e mau teatro. E o teatro que eu mais gosto de fazer ou de exercer é aquilo que se chama, também se calhar erradamente, ou alta comédia, ou seja, porque o ser humano ri e chora. E ri, quanto a mim, acho que era o Bergson que dizia, ri porque tem consciência da morte. Portanto, rir é uma atividade muito complexa e muito profunda. Rir é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria. E, curiosamente, as pessoas, e muitas vezes o público, acarinha aqueles atores que têm mais propensão para nos fazer rir, mas venera os atores e as atrizes que nos fazem chorar. E, curiosamente, é muito mais difícil fazer rir do que fazer chorar. E é muito engraçado, há um texto muito interessante sobre o feminino no teatro, as mulheres no teatro, que é uma autora que eu agora não tenho presente, mas que diz um bocadinho isto. Se o teatro, pelo menos o teatro ocidental, nasceu com o Diónisos e com as bacantes que o rodeavam, essas bacantes tinham precisamente as duas componentes. Tinham a componente do quase que o grito do parto e também a ironia e a alegria, quase o êxtase, que os rituais dionisíacos traziam. Olha, não sei se respondi. Respondeu, eu acho que sim. De volta à família, Cuxa, eu gostava de falar já aqui falou dele há pouco, um dos seus irmãos era o realizador José Fonseca e Costa, um realizador que também fez teatro, não é? Sim, ele tinha um grande fascínio pelo teatro. Era um irmão mais velho, quantos anos mais velho do que a Cuxa? 14 anos. Quando a Cuxa chega à idade de se poder pensar a si como gente, o seu irmão já era um artista, um realizador. Que portas mentais ou outras é que lhe abriu a sua relação com ele, com o seu irmão José? Quer o meu irmão José, quer a minha irmã Ana Maria, que era pedagoga e que também tinha mais... aliás, ele tinha 15 anos mais e ela 14. E são duas âncoras, digamos, culturais na minha vida. Culturais e não só, talvez políticas também. No fundo são as pessoas que vão à frente, são os tais dois que estiveram presos e que me iniciaram, sei lá, na literatura, no cinema, nos concertos. Foi a minha irmã que me inscreveu na Juventude Musical Portuguesa para eu ir ver os concertos. Portanto, e sobretudo nas pessoas que levavam lá a casa. Nós éramos muitos irmãos, havia 2 primos que viviam connosco,
tínhamos uma cave que os nossos pais tinham destinado para o lazer dos filhos e, só para perceberes, Mariana, o Augusto Sobral, que é um dramaturgo que também era amigo deles e que já morreu, disse que a primeira vez que viu o Coraçado de Potemkin, que é o filme do Eisenstein, foi na minha cave. Clandestinamente, claro. Portanto, era todo um ambiente, digamos, de gente que lia, que ia ao estrangeiro e que trazia os livros proibidos, que por aí fora, que me alimentaram e que me deram, digamos, um esteio. E a Cuxa era uma miúda no meio desses grandes, exatamente, a apanhar aquele magnetismo, não é? Exato, é exatamente isso. Eu andava por ali a beber. Chegou a ser dirigida pelo seu irmão no cinema, entrou em vários filmes, Sim. A Balada da Praia dos Cães, o 5 Dias, 5 Noites, houve outros. Corria bem esse trabalho em família? Corria, embora, por exemplo, A Balada da Praia dos Cães, eu tinha um papel muito pequeno, eu fazia de viúva do homem que foi assassinado. Portanto, aquilo é baseado numa história verdadeira que aconteceu em Portugal, não interessa. Leiam. Leiam. O Cardoso Pires, sim. Leiam o Cardoso Pires, ou vejam o filme. Também. E então eu tinha uma cena muito difícil, que era um interrogatório da judiciária, que era o Raul Solnado que me interrogava. E o meu irmão queria que eu chorasse. E a certa altura toca num ponto que era um ponto da minha intimidade, que ele sabia. O Solnado passou-se, chamou-o à parte, ralhou-lhe e tal. O que é facto é que eu chorei e o take fez. Mas pronto, de resto correu sempre bem. O meu irmão era um excelente diretor de atores. E comigo nunca houve problema. Houve problema com outras pessoas. Por exemplo, com o Mário Viegas, aquilo era... O meu irmão adorava o Mário, mas era terrível com ele. Terrível. Porque ele era indomável? Não sei, aquilo era uma relação muito especial. Que, aliás, é muito engraçado, porque depois o Mário vingou-se, porque o meu irmão foi substituir o Rogério Paulo como ator numa peça que estávamos a fazer na Companhia Teatral do Chiado e, portanto, era o Mário a dirigi-lo. Okay. E aí foi muito divertido, porque o Mário vingou-se um bocadinho. Isso é uma porcaria, tens que falar mais alto. Não sei o quê. Okay. As contas foram salvadas. Já tinha feito cinema antes. O primeiro filme que fez foi o Silvestre, com o João César Monteiro. Sim. Teria uns 30 e poucos anos. Conheceu bem o João César Monteiro? Como é que foi essa experiência? Eu conheci o João César até antes dele ser realizador, porque ele foi assistente do meu irmão. Portanto, cá está, nessas andanças ainda de eu ser miúda, de ter 14, 15 anos, e o meu irmão já ser não sei quê, o César, como nós o tratávamos, ia lá à casa, chegou a passar férias connosco em Albufeira, portanto era uma figura conhecida, muito conhecida da família. E pronto, o João César depois ia fazer o Silvestre, foi ver-me ao teatro, não é? Porque ele conhecia-me de eu ser uma miúda que andava por lá por casa. E pelos vistos gostou da minha interpretação e convidou-me para... Era uma cena pequenina, era eu e a Raquel Maria que tentávamos engatar, entre aspas, a Maria de Medeiros, porque julgávamos que ela era um rapaz, que é a história do Silvestre, não é? E pronto, éramos duas burguesas que tentam... Os maridos estão na guerra e elas de repente veem um rapazinho bonito e querem seduzi-lo. Quase na parte final desta conversa com a Cuxa Carvalheiro, vamos recuperar no minuto a outra voz de Abril que passou no podcast do Dona Maria II. Paulo Carvalho foi convidado do episódio anterior do teatro. A minha aprendizagem política começa com o 25 de Abril. Acordei a baterem-me à porta e houve um golpe de Estado. A minha primeira pergunta foi: para melhor ou para pior?
Ainda não se sabe. Se ainda não se sabe, deixem-me dormir, depois logo se vê. Primeiro foi uma cantiga que foi esta, olha, até foste tu a cantar, porque não sei o quê. E depois foi o Zeca com o Grande La Vila Morena. E depois do adeus, dizem logo, Paulo de Carvalho. Não, claro. não fez a música. O tempo vai andando, e ao fim de 60 anos nem música sei. Não sei uma nota do tamanho de um palácio, não é? Mas sou capaz de discutir os acordes com ele. Não é esse acorde. O acorde que eu gosto é assim. No dia em que eu estiver a pensar muito bem o que é que vou fazer e como é que vou fazer, se calhar as coisas não saem com tanta espontaneidade. Eu acho que há uma evolução grande e boa em relação ao que se está a fazer musicalmente em Portugal. Há duas situações que são muito complicadas e nós, se não tivermos um pouco de loucura, não nos metemos nelas. É comprar uma casa com empréstimo bancário e ter um filho. Não há muita gente que me chama o Sinatra português e eu não gosto do Sinatra. Cantar como viver, eu acho que é um ato de inteligência. De maneira que nós tentamos fazer o melhor possível. E eu não tenho outra forma de dizer, é assim, desculpem qualquer coisinha, é assim, se não gostam, o problema é vosso, vão à merda. Paulo Carvalho, convidado no último episódio do Teatro, que podem recuperar nos sítios do costume, Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Cuxa Carvalheiro, uma sugestão, gostava de lhe pedir uma sugestão cultural ou nada cultural que gostasse de deixar aos ouvintes do teatro. A propósito do Paulo de Carvalho e da senha, muito a propósito, sim. E da senha do depois do adeus, quis saber quem sou, o que faço aqui. Eu aconselho que vão ver o espetáculo do Nacional, dirigido pelo Pedro Penin. Quis saber quem sou. Eu estou extremamente curiosa, como é evidente, e lá estarei também na estreia. O espetáculo Quis Saber Quem Sou vai estrear no São Luís, mas depois vai viajar pelo país, como tem sido habitual neste último ano e tal. Cuxa, em 2025, para 2025, está a preparar um espetáculo de homenagem à Fernanda Lapa? Vocês sabem mais do que quase eu. Sim, portanto, eu sou fundadora da Escola de Mulheres com a Fernanda e com mais algumas mulheres, e no ano passado a Marta Lapa e o Rui, que são os diretores atuais da Escola de Mulheres, desafiaram-me para dirigir um espetáculo que eles querem fazer de tributo à Fernanda. Propuseram-no ao São Luís e, portanto, parece que a coisa se vai dar. Estou cheia de medo, porque é uma grande responsabilidade e vamos ver. Bom. Última coisa, a Cuxa é também uma dobradora, não sei se é a palavra que se usa, mas tem emprestado a sua voz a figuras de animação. Há alguma personagem infantil que se tenha especialmente colado à sua pele, à sua voz, no caso? Eu descobri, eu dou aulas, neste momento dou aulas na Escola Profissional de Cascais, portanto a jovens de 14, 15, 16 anos, e descobri que eles adoram uma personagem que é a Úrsula, da Pequena Sereia. Eu fiquei estúpida porque, pronto, de repente... Não estava à espera. A professora dobrou a Úrsula, portanto, pelos vistos, essa colou-se. Ok. Mas a Cuxa é também a voz de uma das hienas do Rei Leão, estou enganado? Sim. No original era a voz da Whoopi Goldberg. E de facto, se olharem bem para a carinha da hiena, que é dobrada por mim e pela Whoopi, ela tem a cara da Whoopi Goldberg, aquelas umas bochechas e umas coisas. E foi a primeira dobragem de um filme da Disney em Portugal, e correu tão bem que foi considerado, portanto aquilo foi dobrado no mundo inteiro, e a nossa dobragem, a Disney considerou-a a melhor. De facto foi dirigida pelo Carlos Freixo e de facto foi um trabalho muito bem feito. A sua voz aterrorizou muitas infâncias à custa da hiena do Rei Leão. Cuxa, muito obrigada por ter vindo ao teatro. Foi um prazer. Muito obrigada por ter vindo deixar uma pegada neste abril especial do teatro. Esta conversa com a Cuxa Carvalheiro e todas as outras do podcast Dona Maria II está disponível no Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Nós voltamos daqui a 15 dias. Até lá.